Olá pessoal, tudo bem? Estamos em mais uma aula do módulo 13, finalizando o nosso módulo 13, onde nós vamos falar sobre as comunidades indígenas de ontem e de hoje. Então nós vamos finalizar esse módulo fazendo aí um parâmetro sobre as comunidades indígenas de antigamente e as de hoje. Então indo lá para a nossa apostila, comunidades indígenas de ontem e de hoje. A partir do início da conquista da América pelos portugueses, os povos indígenas começaram a perder suas terras e sofrer com as práticas violentas dos europeus que desejavam explorar o novo continente. Muitos indígenas foram mortos, escravizados ou obrigados a abandonar seus costumes e a viver nos territórios controlados pelos conquistadores. Então aqui a gente tem uma imagem que mostra uma gravura, que retrata os indígenas escravizados pelos colonizadores europeus no início do século XIX. Além disso, como você já viu, portugueses e outros europeus trouxeram doenças desconhecidas na América, como a catapora ou a varíola. Como os indígenas nunca haviam convivido com essas doenças, não tinham proteções naturais, o que fez com que muitos adoecessem e morressem. Com isso, poucas décadas, a população indígena que vivia no atual território brasileiro foi reduzida a menos da metade. Durante muitos anos, foi debatido como tratar a população dos indígenas remanescentes, os que sobreviveram, os que sobraram. De um lado, pessoas como Marechal Cândido Rondon e os irmãos Vilas Boas acreditavam que os indígenas deveriam ser protegidos e mantidos afastados do convívio com o restante da população, de modo a preservar suas culturas e modo de vidas tradicionais. De outro lado, havia aqueles que pregavam uma integração dos indígenas com a sociedade atual, o que acabou se mostrando muitas vezes como justificativa para explorar economicamente a região amazônica, onde se concentrava boa parte da população indígena, e utilizar os indígenas como mão de obra barata. Dessas discussões resultou a criação do Serviço de Proteção ao Índio, depois substituído pela FUNAI, que é a Fundação Nacional dos Índios, que tratava essa população como legalmente incapazes e as colocavam sobre a tutela, sobre o auxílio, sobre a proteção do Estado. Além disso, em 1961, foi também criado o Parque Nacional do Xingu, hoje conhecido como Parque Indígena do Xingu, para abrigar as populações indígenas que viviam no norte do estado do Mato Grosso. Então aqui a gente tem a visita de Jânio Quadros, que era presidente do Brasil na época, naquele período, ao recém-criado Parque Indígena do Xingu, em 1961. A luta indígena por direitos. As populações indígenas também se articularam para reivindicar seus direitos, especialmente a posse de suas terras tradicionais e a garantia de que seus modos de vida não seriam afetados pela população não indígena. Essa articulação começou a ganhar força durante os anos de 1970. Isso resultou na criação de associações nacionais em defesa dos direitos indígenas, como a União das Nações Indígenas de 1980 e a eleição de deputados indígenas. Em 1982, Mário Juruna foi o primeiro indígena eleito como deputado federal do Brasil. Além disso, lideranças indígenas participaram ativamente dos debates na Assembleia Nacional Constituinte, que criou a atual Constituição Brasileira de 1988. Então, olha que legal, pessoal. Não é há tanto tempo assim que a gente tem uma representação indígena mesmo, vamos dizer assim, na política. É desde 1982, a pensar que eles eram os nativos do nosso país, Mas, enfim, a partir do momento que passou a prestar atenção nessas comunidades remanescentes de indígenas, as que sobraram, eles foram incluídos na nossa Constituição direitos, dessas tribos. Então vamos lá. Como, por exemplo, aquela deles terem, na própria escola indígena, ser garantido eles terem o ensino da língua da tribo,
além da língua portuguesa. Então aqui a gente tem um mapa que mostra o Parque Indígena do Xingu, em 2017, né, que fica no estado do Mato Grosso. O Parque Indígena do Xingu está no território do estado de Mato Grosso. Atualmente vivem na área do Xingu cerca de 5.500 indígenas de 14 etnias diferentes. Pouco, né, gente, se a gente for ver. Essa Constituição foi um marco importante na história dos direitos indígenas, já que ela reconheceu o direito desses povos de viver em suas terras e manter seus costumes. Segundo a Constituição, cabe ao Estado brasileiro demarcar as terras indígenas e garantir que estas não sejam violadas ou controladas por grupos não indígenas. A FUNAI passou então a ter um papel fundamental na proteção dos direitos indígenas, respeitando a Constituição. Em 2008, o governo federal criou a Lei 11.645, que estabeleceu o ensino obrigatório sobre a história e a cultura afro-brasileira e indígena em todas as escolas. Embora nem sempre sejam abordados o estudo e o conhecimento da história, da cultura e da luta dos movimentos negros e indígenas, possibilitam a redução do preconceito em relação a esses povos. Então, a gente tem aqui o deputado Mário Juruna, né, no Congresso Nacional, durante o seu mandato em 1984. Ainda assim, nem sempre os direitos indígenas são assegurados na prática. Grupos interessados na exploração das terras indígenas utilizam a violência para intimidar e expulsar os indígenas de suas terras. A fiscalização e a coibição dessas práticas é tarefa dos órgãos de supervisão e proteção do governo brasileiro. Além disso, a demarcação das terras indígenas é realizada após um processo que envolve muitas etapas e, por isso, é demorado. Atualmente, muitos grupos ainda lutam pelo reconhecimento de seus direitos. Por isso, a sociedade brasileira e o governo precisam se organizar para combater esses abusos e garantir os direitos indígenas. Somente assim, o processo de retomada do crescimento das populações indígenas poderá continuar ocorrendo nas próximas décadas, né? Falando aí, por que é tão importante a gente estudar, né, sobre a população indígena? Eu já disse isso para vocês em sala, né? Que se nós não estudarmos, se nós não transmitirmos o conhecimento para as novas gerações que vão surgindo, o que vai acontecer? Vai se perder, né? Então é preciso sim evidenciar, tá bom? Gotinhas de saber. Crianças indígenas. Assim como as comunidades indígenas são diferentes umas das outras, as crianças também podem ter modos de aprender muito distintos. No entanto, elas não são diferentes das crianças não indígenas. Elas brincam, estudam e aprendem observando os adultos. Quando vivem nas aldeias, aprendem sobre assuntos diversos, além daqueles que você também vê na escola. Então, leia o texto a seguir. Tem escola na aldeia? Olha que legal esse texto, pessoal. Sim, muitas aldeias têm escola. Como se sabe, a maioria das aldeias fica dentro de terras indígenas. Assim, cada terra pode ter uma ou mais escolas. Isso vai depender do seu tamanho e da situação de cada comunidade. As escolas indígenas, assim como aquelas dos não índios, também são um espaço de aprendizado das crianças. Muitas vezes, o conteúdo que é ensinado ali pelos professores é bem diferente daquele que é transmitido pelos parentes na aldeia. É claro que estes conteúdos podem se misturar em alguns momentos, mas a escola tem como foco ensinar a escrever, ler, fazer conta, entre outros conhecimentos importantes para o diálogo com o mundo dos não índios. Já os parentes ensinam a forma de se organizar na comunidade, como produzir artefatos e tudo aquilo que é importante para se viver bem naquele grupo. Além disso, o conteúdo que se aprende nas escolas indígenas é diferente daqueles das escolas dos não índios. Isso porque os povos indígenas têm direito a ter uma escola diferenciada, isto é, uma escola que ensine conteúdos que se relacionem com a cultura e a língua de cada povo. Né? Eles têm aí um currículo, né? Vamos dizer, não próprio ou adaptado. Aqui nós temos crianças brincando de amarelinha na aldeia Inhambé,
em Manaus, tá bom? Para finalizar, vamos fazer alguns exercícios, tá bom? Para praticar. Agora é com você. Desembaralhe as letras e descubra alguns elementos da sociedade tupi. O primeiro é o pajé, a segunda, igualitária, a terceira, mandioca. Complete a cruzadinha. A. Forma como os portugueses chamavam as línguas indígenas que não eram tupis. Tapuia. B. Um dos grupos indígenas brasileiros mais conhecidos, os tupis. Nome do Parque Nacional criado em 1961 para abrigar populações indígenas, o Xingu. Órgão do Estado responsável por tratar das questões indígenas no Brasil, é a FUNAI. Leia com atenção o texto a seguir. Enquanto o Estatuto do Índio, promulgado em 1973, previa prioritariamente que as populações deveriam ser integradas ao restante da sociedade, a Constituição passou a garantir o respeito e a proteção à cultura das populações originárias. Segundo a Constituição de 1988, a população indígena hoje no Brasil tem o direito de buscar maior integração, bem como de se manter intacta em sua cultura aldeada, se assim entender que é a melhor forma de preservação, tá bom? Então vamos lá. Qual é a diferença entre o Estatuto do Índio de 1973 e a Constituição de 1988 no que diz respeito às tribos indígenas? Então, segundo o Estatuto, que foi o primeiro lá de 1973, a integração dos índios era uma obrigação. Já pela Constituição, fica a critério das populações indígenas integrarem-se ou não ao restante da sociedade, tá? Vamos testar? Assinale a alternativa correta sobre os povos indígenas do Brasil atual. Então, de todas as respostas, a alternativa correta é que a Constituição de 1988 reconhece a autonomia e a importância das populações indígenas, tá bom? E a 2, que pergunta qual é a importância dos mitos e das lendas para a população indígena. É transmitir os saberes e preservar as raízes culturais e as tradições indígenas. Pessoal, assim a gente finaliza o nosso módulo. Espero que vocês tenham gostado. É sempre muito importante a gente falar sobre a cultura indígena, manter vivo aí na cultura brasileira em si, os nativos do nosso país, os que realmente são os donos, do nosso país. E então, fico por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se ficou alguma dúvida, levem para a live, que a Pro vai ter muito prazer em ajudá-los, tá bom? Um beijão!